o Senhor porque Ele é Deus. Nós adoramos o Senhor porque fazemos parte do seu corpo e do seu povo. Nós adoramos o Senhor porque temos o privilégio de estarmos fazendo parte, de estarmos realmente pertencendo ao corpo de Cristo. E a palavra de Deus tem nos ensinado, como foi relatado aqui na Escola Dominical, que nós somos livres, não somos mais escravos do pecado. Somos livres para adorar esse Deus. Somos livres para dizer não ao pecado. Somos livres para dizer não à vontade da carne. Somos livres debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Teve até algo que o pastor Henrique citou, em relação ao que antigamente os escravos serviam aos seus senhores, e me veio a lembrança que naquela época os escravos eles eram marcados pelo seu senhorio. E nós também somos marcados, meus amados. Nós temos um Senhor, esse Senhor é o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E se nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, é para nós percebermos e entendermos a quão nós somos valiosos para o Senhor. Se nós olharmos para nós mesmos, nós sabemos que nós não somos merecedores de tudo que nós temos e que nós somos. Se Deus Ele tem nos dado por causa da sua graça que tem sido derramada sobre nós. Mas o que é tremendo, amados, que nós não podemos esquecer que um dia essa graça ela vai acabar. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, a graça também vai acabar. Então aproveite a oportunidade que Deus tem te dado. E nós vivemos debaixo da dispensação da graça de Deus. Jesus Ele derramou da sua graça, Ele derrama da sua graça sobre nós. Esse Senhor que é o nosso grande advogado, onde Ele vai estar agindo como um juiz. É Ele que irá nos julgar. Amém? E eu convido você, irmão, a abrir a sua Bíblia, ou pode acompanhar aqui pelo Data Show, se for colocar, o texto que está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. A partir do verso 10. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10. Eu vou estar lendo aqui as Escrituras Sagradas da Bíblia, na versão, e você lê na sua versão, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10. Pois, quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite o que os seus lábios os falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Eu já estive compartilhando essa palavra. E eu estava orando, buscando algo para compartilhar, e veio ao meu coração novamente compartilhar essa palavra. Eu mudei um pouco o título, o subtítulo e algumas coisas debaixo daquilo que Deus veio falando ao meu coração. E o tema é viver bem diante de Deus. Viver bem diante do Senhor. Só que antes de eu começar a introdução aqui, ontem eu não pude participar do evangelismo abençoado que eu vi lá na Cidade Nova, não foi isso? Eu vi assim o quão maravilhoso foi, eu não estava presente. Quem teve participando do evangelismo? Quem teve? Amém, glória a Deus. Então o restante não teve. E eu lá no meu trabalho, quando eu dei uma horário assim, eu já estava em oração pelos irmãos e continuei a orar, continuei a clamar. Aí eu pergunto, quem não teve e esteve orando por esse evangelismo? Quem esteve orando? Amém. Louvado seja Deus. A oração, amados, é guerra. A oração é guerra. É luta. É luta constante. Nós que somos discípulos de Cristo, nós sabemos que a oração é que nos move a estar na presença do Senhor. A palavra de Deus, Ele fala aos nossos corações, e quando nós abrimos nossos lábios, começamos a clamar, começamos a
clamar, a falar com o Senhor, ele vem e passa a ouvir aquilo que nós colocamos diante dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Você que não estava lá, mas se você estava intercedendo, você estava em grande batalha, em grande guerra. Né? Porque nós, quando nós dobramos nosso joelho, quando nós nos curvamos diante do Senhor, o inimigo, ele não fica satisfeito. E se o inimigo não fica satisfeito, glória a Deus por isso, porque nós estamos aqui para agradar o nosso Deus, amém? Então, diante disso que nós estou relatando aqui, em cima do texto que nós lemos aqui, para quem quer viver bem diante de Deus, nós que somos discípulos de Cristo, meus amados, nós temos a obrigação, preste bem atenção, temos a obrigação de viver bem diante do Senhor. E só nós temos esse privilégio, porque somente nós, aqueles que realmente aceitam, nós usamos esse termo, aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque na realidade é Ele que nos aceita do jeito, quando nós nos arrependemos, não é de qualquer jeito, porque o homem que quer conhecer a Cristo, ele tem que se arrepender. Primeiramente, ele tem que reconhecer quem ele é um pecador. E que ele precisa de Jesus, porque só Jesus pode libertar. Amém? Então, viver bem diante de Deus e diante da sociedade, isto é, em harmonia com os homens, amando, respeitando o seu próximo. Entretanto, ninguém está mais capacitado ou qualificado de viver bem essa vida ideal que é o próprio discípulo de Cristo. Só o discípulo de Cristo ele tem esse prazer, essa oportunidade. Mas como assim? A minha esposa estava compartilhando comigo, até eu compartilhei com o Renato, que o Renato ficou feliz da vida quando ele viu um amigo, que hoje é irmão em Cristo. Quando a minha esposa começou a compartilhar comigo, eu fiquei impactado e disse: imagina o Renato que conheceu aquela pessoa. Porque, amados, nós ficamos impactados, nós ficamos comoventes, nós nos alegramos quando nós vemos uma pessoa que nós amamos, que nós conhecemos, se rendendo aos pés do Senhor, porque não é fácil, principalmente para quem passa pela vida que teve, como o Renato já compartilhou aqui, deu seu testemunho, e eu conheço outras pessoas. Não é fácil, é difícil, mas quando nós vimos essa pessoa deixar Cristo operar na sua vida, nós ficamos maravilhados. Porque é um impacto muito grande, é uma luta espiritual em que só o discípulo de Cristo ele consegue realmente viver bem diante de Deus e diante da sociedade. Porque nós vivemos em tempos, amados, que não é fácil, tempos difíceis. Nós estávamos até compartilhando ali quando houve a separação de grupo, falando que hoje nós temos visto pessoas que acham que ele é o dono da igreja. Líderes que têm se levantado usando a palavra de Deus, deturpando a palavra de Deus, achando que ele que é o dono da igreja, esquecendo que quem é o dono da igreja é Jesus. Ele é que é o Senhor da igreja, Ele é quem opera, o Espírito Santo é que age em nossas vidas. Mas para vivermos bem diante do Senhor, meus amados, não basta nós somente reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Não basta somente nós colocarmos a nossa vida diante dele. Não basta só dizer: bom, eu sou de Cristo, agora eu vou para a igreja, eu tenho a Bíblia, ponho as Escrituras Sagradas debaixo do braço, vou para lá, vou adorar e para mim está tudo bem. Não, não é isso. Quem dera fosse só isso. A nossa vida é um culto constante na presença do Senhor. Nós estamos aqui reunidos, mas quando saímos daquela porta, nós devemos continuar em comunhão com o Senhor. Amém. Eu vou compartilhar algo aqui, irmãos. Ontem, orando com Deus, eu conversando com o Senhor. Eu vou compartilhar isso para o Senhor Jesus. Me subiu uma chama ardente no meu peito, que eu fiquei irado. Mas não vou dizer irado, mas foi uma ira santa. Uma ira santa. E porque eu estava conversando com Deus, intercedendo pelos meus irmãos em Cristo, que estavam evangelizando, intercedendo pela minha família,
E me subiu um fogo no meu peito. Eu comecei a louvar e adorar a Deus ali no meu trabalho. Eu disse: Senhor, se tu queres me usar para aquilo que o Senhor está colocando no meu coração, eis-me aqui. Eu falei isso para Deus. Não vou dizer o que for. Mas essa ira, meus amados, quando subiu em meu peito, eu entendi os planos e propósitos que Deus tem, não somente para a minha vida, mas também para a minha família. E esta ira que veio foi realmente contra o inimigo das nossas vidas. E eu disse: Senhor, eis-me aqui, porque tu que é o dono da obra. Eu sou somente um instrumento teu. Você que está aqui esta noite, fala: eu sou de Jesus, e Ele é o meu Senhor. Que isso seja verdade na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Então não basta somente crermos no Senhor Jesus, não basta somente sabermos que o Espírito Santo dele habita em nós, opera em nós, e nós somos canais para levar o Evangelho, pregar o amor, a redenção àqueles que não conhecem a Cristo. Nós precisamos ter a nossa vida completamente transformada, e como discípulo de Cristo, aqui o apóstolo Pedro, que é que ele diz? Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua. Refreie a língua. Amados, quando eu estava meditando nesse texto, eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja. Por que eu estou falando isso, meus amados? Eu já vi irmãos usando palavras de duplo sentido. Você sabe o que é palavra de duplo sentido? É aquele palavrão disfarçado. Você usa uma palavra para querer disfarçar. Olha, eu não chamei palavrão, mas usou palavra de duplo sentido. Isso é sério. Nós que somos discípulos de Cristo, nós devemos saber refrear a nossa língua. Abra a Bíblia lá em Tiago, capítulo 3, verso 3 e 5. Diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E aí, eu vou ler depois o resto. Quando já viu aqui um cavalo atrelado, selado, você coloca a rédea do tiro para você controlar o cavalo. Quem já montou a cavalo aqui? Quem já teve esse privilégio? Você pega, monta o cavalo, coloca ali a rédea do tiro, então onde você leva a rédea, você vai dominando o cavalo. Eu tive esse privilégio, é muito legal. Quem ainda não teve oportunidade, é muito bom. Então você domina o cavalo com aquele freio. Observai, verso 4, observai igualmente os navios, que sendo tão grande e batidos de rígidos ventos, que sempre tão grande e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Nós, seres humanos, porque eu disse, irmãos, tem misericórdia de Deus. Às vezes nós nos achamos, nós nos sentimos superiores, e às vezes nós falamos, nos gabamos, sendo que nós não somos nada, se Jesus Cristo não for nosso Deus. Não somos nada, se o Espírito Santo de Deus não estiver dirigindo as nossas vidas. Não somos nada. A língua deve ser refreada para que não destrua com o fogo da maledicência, reputação ou caráter do nosso próximo. Eu me lembrei quando eu estava meditando uma lição
que falava sobre disciplina na igreja. E o autor, ali na revista, ele fazia uma pergunta que eu levei à igreja: quantos aqui já viram alguém ser disciplinado por causa da fofoca? Eu nunca vi. Eu já vi irmão ser disciplinado por adultério. Já vi irmão ser disciplinado por se levantar contra o líder. Já vi irmão ser disciplinado por várias situações. Mas não cheguei a ver irmãos sendo disciplinados por causa da fofoca. Mas se nós formos olhar aqui, o que a palavra de Deus está dizendo? É algo terrível. Se nós não soubermos frear nossa língua, meus amados, é algo terrível. A palavra de Deus está mostrando que o homem, assim também a língua, o pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Quão miserável é o homem que acha que ele é alguma coisa, se Jesus Cristo não for na vida dele e se o Espírito Santo de Deus não estiver dirigindo a sua vida. Então a língua deve ser refreada, porque nós temos a tendência, irmãos, de muitas das vezes, sem querer, destruir com a vida do nosso próximo, se nós não soubermos frear a nossa língua. Se eu falar mal, Renata, eu estou percebendo. Se eu falar mal do Renato para alguém, acabei com a vida do Renato. Acabei com a vida dele. Porque, irmãos, é mais fácil você dar uma bufetada no irmão do que você falar mal dele, porque você vai denegrir a imagem desse irmão. E denegrir a imagem de alguém amado. Você sabe, eu creio que vocês já viram e já ouviram muitas coisas acontecerem com pessoas que têm a imagem denegrida. Às vezes você fala algo aqui, quando chega do outro lado, passou daquilo que você falou. Porque é uma bola de neve. Então, se você não souber frear a sua língua, se você falar mal de alguém, você acabou com a vida, meu irmão. E por isso, amados, a palavra de Deus ela está dizendo que nós devemos saber frear a nossa língua. O verso 3, no mesmo capítulo, no capítulo 3, a partir do verso 5 ao 12, olha o que diz. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Está entendendo? A própria palavra está nos advertindo. E aí continua: como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incutido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Vocês estão vendo quão perigoso é quando nós não sabemos dominar a nossa língua. Quando nós realmente não procuramos, diante da palavra de Deus, pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Espírito Santo me orienta naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou ouvir. Nós devemos, amados, nós temos livre acesso ao nosso Deus. Se há coisas que muitas das vezes nos impedem de uma comunhão constante, contínua com o Senhor, é porque nós mesmos somos a barreira. Porque livre acesso Deus ele já nos deu. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou, o que foi que aconteceu com o véu? Ele se abriu de onde? De baixo para cima?
de cima a baixo, para que todos nós pudéssemos ter o livre acesso ao Senhor. Então, se eu não sei frear minha língua, peça, clamamos. Se nós não sabemos frear nossa língua, devemos clamar ao Senhor, para que não venhamos ser pessoas maldizentes diante da sua igreja, diante do seu corpo, para que não venhamos pecar contra o corpo de Cristo. Por que eu falo contra o corpo de Cristo? Porque o pecado que eu cometo não é somente eu sou membro do corpo de Cristo, e se eu peco, todo o corpo sofre. Quem já cortou o dedo? Você sente a dor somente no seu dedo? Ali no corpo, né? Mas é o seu corpo todo ali impactado pela dor. Assim é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele sofre quando eu peco, quando você peca, porque nós somos um membro, nós somos um só corpo. E ainda o texto continua falando. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Lá em Gênesis nós sabemos que essa imagem e semelhança se perdeu quando o homem desobedeceu a Deus. Mas essa imagem e semelhança ela foi resgatada através de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa salvação. E esse Jesus, ele é o que é o Senhor das nossas vidas. E ele, como Senhor das nossas vidas, nós, como discípulos de Cristo, representamos ele aqui na terra. Amém? Então você é a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Então fale, eu sou a imagem e semelhança do Senhor da minha vida. Então, por isso, meus amados, nós devemos seguir o exemplo do Senhor que nós seguimos. O nosso Jesus ensinou os discípulos, os seus discípulos ensinaram a outros e chegamos até aqui. Porque nós aprendemos a respeito do nosso Mestre. E devemos refrear nossa língua. O refreamento da língua é sinal de soberania, de sabedoria, de espiritualidade e de crescimento na presença do Senhor. Provérbios capítulo 15, verso 2 diz assim: a língua dos sábios destila o conhecimento, porém a boca dos tolos derrama a estultícia. Estultícia para quem é tolo. Estou vendo aqui na minha versão, na versão da Bíblia que eu tenho, não sei na versão da sua Bíblia, mas é estultícia, ou seja, o insensato, aquela pessoa que não tem juízo. Então a língua dos sábios destila o conhecimento. Então, se você não tem sabedoria, a palavra de Deus diz: peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria. E seja sábio diante da sociedade, seja sábio diante da igreja, diante do Senhor que você serve. Não deixe com que um pequeno órgão no seu corpo domine a sua vida, domine o seu corpo, mas busque diante do Senhor. No verso 28 de Provérbios diz ainda: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do ímpio derrama coisas más. Nós não somos mais ímpios. Nós somos, como foi até relatado aqui na escola militar, nós somos regenerados. Nós somos o quê? Nós somos resgatados. E ai daquele que não saiba frear a sua língua. Mateus 12, 36, 27. Mas eu vos digo que de toda palavra que os homens
disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, quem foi que falou isso? Nem a igreja. Jesus, o Senhor das nossas vidas. Ele que está dizendo: eu vos digo que de toda palavra que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que pronunciamos. Se nós pronunciamos coisas tolas, ou seja, que não tem sentimento, nós vamos prestar conta de Deus. Mas, irmão, isso é muito duro, é verdade, é muito duro, e quem está falando isso é o Senhor das nossas vidas. E se Ele falou isso, é justamente para que venhamos parar a pensar naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós pronunciamos. Quais são as palavras que nós pronunciamos? O que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos compartilhando? O que é que as pessoas estão ouvindo de nós que somos discípulos de Cristo? Eu posso evangelizar, eu posso pregar, eu posso me comungar com os irmãos, mas eu tenho que dar bom testemunho. As minhas palavras, elas têm que ser sadias, saudáveis diante de Deus, diante da sua igreja e diante da sociedade. Porque as pessoas lá fora, aqueles que não temem a Cristo, sabem quem nós somos, eles estão de olho, porque o inimigo da nossa vida estão usando muitas pessoas que estão deturpando a palavra de Deus, mas para isso nós devemos estar atentos naquilo que nós falamos, porque as pessoas lá fora estão prontas a ouvir aquilo que nós pronunciamos, e se você pronuncia algo de errado, algo que amaldiçoa, que vai contra os preceitos do nosso Deus, elas vão te julgar. Renato de novo. Renato, tu não é crente, cara. Por que tu está falando palavrão? É o que eles dizem logo. Eles não vão dizer assim, o Renato está chamando palavrão, não. Mas Renato, tu não é crente, já mexeu com o corpo de Cristo. Porque quem são os cristãos? Quem são os discípulos de Cristo? Se eu fizer algo de errado, mas vou pegar no e-mail, mas Carlos, por que tu bateu fulano? Por que tu mentiu? Ou por que tu chamou palavrão? Tu não é crente? Irmãos, a nossa vida hoje, ela não pertence a nós. Nós pertencemos a Jesus. E se nós pertencemos a Jesus, eu torno a repetir o que eu falei agora, pouco atrás. Porque nós representamos o Senhor da nossa vida aqui na terra. Até aquele grande dia, quando Ele vier buscar a sua igreja. Eu não tive aqui domingo, mas eu fiquei sabendo que a pregação foi sobre as virgens, as 10 virgens, as 5 prudentes e 5 nécias. O que é que a palavra de Deus fala ali? Já cheguei a compartilhar que somente 5 prudentes subiram. Quem são as 5 prudentes? Aquelas que tiveram a lamparina cheia, e ali representando o que? A unção do Espírito Santo de Deus na vida delas, nas nossas vidas. E muitas das vezes nós cantamos: Senhor, vem buscar a tua igreja, vem restaurar, vem fortalecer, vem cuidar, vem curar. Mas para isso nós precisamos estar atentos, vigilantes, preparados, para que quando realmente o Senhor vier buscar a sua igreja, devemos estar sadios espiritualmente. Mas para isso, irmão, nós devemos frear nossa língua. E como discípulo de Cristo ainda, amados, devemos repudiar a mentira. Segundo ponto. O primeiro ponto foi sabermos frear nossa língua, e o segundo ponto é repudiar a mentira. E nós sabemos, meus amados, que para Deus não existe mentirinha nem mentirona. Não existe pecadinho nem pecadão. Mentira é mentira, acabou. Pecado é pecado, acabou.
Deus, ele repudia a mentira. Deus, ele não aceita que o discípulo de Cristo venha viver de mentiras. Porque a palavra de Deus, o que é que ela diz? Quem é o pai da mentira? É o diabo. E se você que é discípulo de Cristo vive mentindo, meu amigo, então o teu pai não é Cristo, não é Deus, não sou eu, é a palavra de Deus. Abra lá em João 8, 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É duro, mas nós, como discípulos de Cristo, devemos estar atentos. Mas irmão, eu precisei mentir no trabalho, porque senão eu ia perder o emprego. Mas eu tive que mentir lá na faculdade, porque senão eu ia perder a matéria. Eu tive que mentir pro meu vizinho, porque senão ele ia deixar de gostar de mim. Eu tive que mentir pro pastor, senão ele ia deixar fazer parte do ministério do louvor. Você está ferrado. Porque quem está agindo na vida é aquele que mente, é o diabo, é o inimigo das nossas vidas. Mas vamos ainda, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amados, então nós, como discípulos de Cristo, devemos repudiar a mentira, nos abraçar a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou a verdade que liberta. Quem falou isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se você é livre do pecado, então você tem pleno poder de não aceitar que a mentira venha fazer parte da sua vida. Você tem que repudiar. E se você vê um irmão falando mentira, chegue com ele com muito amor. Meu irmão, tu não pode mentir, porque quem é o pai da mentira é Satanás, o inimigo das nossas vidas. A mentira são enganos, falsidades, injustiça. É aquele que gosta de estar ludibriando, e hoje, infelizmente, temos visto homens que se vestem de líderes, dizem que são líderes e estão enganando a muitos, e muitos estão sendo levados por essas pessoas. E o justo, como diz a própria palavra em Provérbios, capítulo 13, verso 5, o justo, ele aborrece a mentira. Ele não aceita que a mentira venha fazer parte da sua vida. Como diz lá, o justo odeia a palavra mentirosa, Provérbios 13, 5, quem quiser depois analisar. E também Provérbios 12, 19, a língua mentirosa apenas um momento, ou seja, assim está na palavra, porque a mentira, quando já ouviram aí um dito popular, que muitos conhecem, a mentira tem perna curta, não está nas escrituras, mas estou dizendo um dito popular e é verdade. Porque aquela pessoa que ludibriou, que tentou enganar, que tentou disfarçar algo, a verdade ela vem à tona, meus irmãos. E para você que é discípulo de Cristo, não deixe isso acontecer na sua vida. Aborreça a mentira. Largue de mão se você tem esta falha. Irmãos, eu falo isso porque eu já vi irmãos em Cristo. Eu vou aqui abrir um parênteses e falar. Eu cheguei a trabalhar com uma pessoa, naquela época ele era meu chefe. Ele se dizia ser cristão.
Irmãos, infelizmente a empresa dele não foi para frente, porque o camarada era mentira todo dia. Ele mentia para os seus vendedores, mentia para os seus funcionários. A empresa dele faliu. Eu presenciei isso. Ele, como discípulo, se dizer ser servo do Senhor, discípulo de Cristo. E os funcionários dele só tinham 2 cristãos, era a secretária e, na época, eu era o office boy da empresa. Os vendedores chegavam para receber a sua comissão, ele dizia que ainda não tinha caído na conta da firma, da empresa. E ele começou a enganar e, infelizmente, eu fui o último funcionário a sair, para quem não sabe. Eu não entreguei o lugar, deixei ele, esperei ele me demitir. Mas por que eu estou relatando isso? Porque, infelizmente, irmãos, tem irmãos em Cristo se deixando levar pela mentira, achando que vai ter algum lucro em cima disso. Mas a palavra de Deus, ela condena. E nós, os justos, que vivemos realmente buscando, servindo ao Senhor, verdadeiramente devemos repudiar a mentira, porque o mentiroso não entra no reino de Deus. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que pratica mentira. Você quer reclamar a respeito disso? Reclame com o Senhor, porque é Ele que está nos relatando através das Escrituras Sagradas. Apocalipse 22:15. Porque o mentiroso vive sempre perturbado. A pessoa que ela mente, ela fica perturbada, ela não tem paz em fé consigo próprio, não poderá fugir do castigo. O homem, quando ele faz algo de errado, quando ele mente, você presta atenção no seu semblante, ele muda, ele sabe, ele fica desconfiado, porque ele pode perceber que aquela pessoa para quem ele está enganando vai descobrir a verdade. Então ele tem a vida dele perturbada, a alma, o espírito perturbado. E lá em Provérbios 13:3, que é que diz? O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. 19:5. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentira não escapará. Ou seja, o mentiroso, ele já tem a sua vida contada diante de Deus. A verdade, ela vem à tona. Satanás, ele sabe que ele é um derrotado. Satanás, ele sabe que ele já perdeu. Porém, ele sabe que Jesus te ama. Ele sabe que os seus planos e propósitos de Deus irão se cumprir se você ser um discípulo obediente ao Senhor. E por isso, ele vai fazer de tudo para que eu e você se perca. Porém, nós somos lavados pelo sangue de Jesus e devemos permanecer firmes na fé, freando a nossa língua, repudiando a mentira. A palavra de Deus diz que nos atenta para que devemos ficar vigilantes nessa área. Por isso que o texto de Apocalipse está nos alertando para que não venhamos cair nesse erro, para que permanecemos firmes, guardando a verdade. E a verdade é que nos liberta. E o Senhor que nós servimos, Ele é a verdade em nossas vidas. E quando nós realmente permanecemos firmes no Senhor, nós passamos a repudiar o mal e praticar o bem.
A palavra de Deus ela nos adverte porque o caminho do ímpio, do mal, é o caminho do ímpio. E o caminho do ímpio ele perecerá, diz lá em Salmo capítulo 1, verso 6. Então, meus amados, devemos permanecer firmes, colocando em prática todo o ensinamento que nós recebemos do nosso Deus através das Escrituras Sagradas. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei de algo que eu vi sendo postado em algumas igrejas. Não vou falar somente da Shalom, porque eu tenho visto em algumas igrejas, porque se trata de refrear a língua. Eu tenho visto muitos jovens, vou falar de jovens porque é jovens que eu tenho visto, mas irmão já está falando não é de jovens mesmo, muitos jovens usando alguns sinais que não convêm, principalmente quando vão postar para foto, talvez porque acham bonito, porque acham legal, porque é jovem, não é isso? Mas irmãos, tenham muito cuidado com aquilo que você vê e com aquilo que você faz. Se nós devemos frear nossa língua, repudiar a mentira, mas também devemos repudiar o mal e praticar o bem. E por isso eu abro um parênteses e dizer: quantos aqui já tiraram foto mostrando a ponta da língua? Não precisa levantar a mão, só pare, porque eu já vi muitos jovens aqui da igreja, e já vi de outras comunidades também, colocando a língua para fora. Irmãos, existe uma entidade, chamada Kali, uma entidade hinduísta. Essa Kali é uma deusa da destruição. Você for ver a imagem de Kali, é uma imagem que tem a língua para fora. Então, por isso, meus amados, tenham muito cuidado com certos sinais que vocês veem e aquilo que vocês vão fazer. E se falar os dedinhos, lá sinais que são também voltados para a nova era e muitas das vezes também para o tráfico. Irmãos, cuidado. A palavra de Deus ela diz: vigiai e orai. Eu tenho que estar orando constantemente, como eu falei logo no início, conversando com Deus. Vigiar com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que eu estou fazendo. Eu estou abrindo esse parênteses porque o que eu tenho visto, e a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Repudiar o mal. Se eu sei que aquilo faz mal para a minha vida espiritual, então por que eu vou fazer? Eu sei que é o ímpio lá fora, para ele é normal. Mas eu sou discípulo de Cristo, então não é normal para mim. Eu sou discípulo de Cristo. Eu tenho de fazer aquilo que a palavra de Deus me ensina. E eu quero falar, vou mais além ainda. Você pode estar até achando engraçado, mas é sério. Muitas das vezes, jovens, na nossa frente, eles se comportam de um jeito. Mas eu sei que por trás se comportam de outro. Eu falo isso, que eu já conversei com meu filho a respeito disso. Eu também já fui assim. Na frente dos meus pais eu era uma pessoa, por trás eu era totalmente diferente. Mas quando eu conheci a Cristo, eu comecei a entender que eu estava vivendo dupla personalidade. O nosso Deus, ele é ser único e ele é verdadeiro. A palavra de Deus diz que nós devemos repudiar a mentira, repudiar o mal, praticar o bem. E isso não é só para jovens, não. A palavra de Deus é para a igreja do Senhor. Praticai o bem, te esforça. Vamos ver o que diz lá em Romanos. Perdão. Já estava me antecipando. Voltando. O caminho do discípulo de Cristo é do bem e permanece para sempre. Isaías 26:7 diz: o caminho do justo é pleno, tu que és reto, nivela a sua verdade,
sua vereda. Então o caminho do discípulo é reto, é plano. Então nós devemos, meus amados, ter muito cuidado com aquilo que nós vemos e aquilo que nós estamos fazendo, porque devemos repudiar o mal. E lá no Salmo, novamente, 1, verso 6, também nos adverte, porque o Senhor conhece o caminho do justo, ou seja, Deus, Ele conhece o mais íntimo do teu coração. Se você é um discípulo de Cristo, você se esforça na presença de Deus, quer praticar, quer fazer o bem, saiba que Deus, Ele sabe aquilo que está acontecendo, está passando no seu coração, Ele sabe da tua guerra, Ele sabe das tuas lutas. Eu não vou dizer o nome da pessoa junto do discípulo de Cristo que me procurou essa semana. Irmão, eu estava aqui e me veio na mente irmão A, irmão B, irmão C. O que é isso? Eu falei para ele, é para você interceder por ele. Irmão, aconteceu algo isso uma outra vez, essa mesma pessoa, não vou dizer o nome porque a honra e a glória é do Senhor. Irmão, eu estava aqui, orando e me veio algo para me fazer diferente. Deus, Ele não deixa dúvida naquilo que é para nós fazermos para Ele. Se você está conversando com Deus, está vindo vozes paralelas, repreende, porque isso não é de Deus. Deus, Ele não deixa dúvida, Deus, Ele não deixa insegurança. Então nós devemos, o discípulo de Cristo, ele tem que andar por caminho reto, aplanar o caminho para que outros também venham andar, para que outros também venham conhecer o Senhor que você está servindo, porque o Senhor é reto e quer que nós andamos pela sua vereda. O Senhor conhece o seu caminho. Se você está sendo realmente um discípulo verdadeiro, Ele sabe o que se passa na sua mente, a luta que você está atravessando. O discípulo de Cristo não só deve fugir do mal, mas pagar sempre o mal com o bem. Romanos 12, versos 19 e 21. Praticar o bem, detestar o mal, é uma elevada expressão do caráter do discípulo de Cristo. Se você está se esforçando na presença de Deus, você está repudiando a mentira, está começando a colocar freio na sua língua, você está começando a praticar o bem, então é porque você está crescendo espiritualmente. Então dê glória a Deus por isso, porque você é um vaso, é um discípulo do Senhor. E a tendência de nós crescermos quando nós cada vez mais buscamos ao Senhor. A tendência de querer buscar mais a presença do Senhor, de anelar pela presença dEle nas nossas vidas. Praticar o bem, detestar o mal. Irmãos, nós somos de Cristo e devemos dar um exemplo na presença do Senhor. Em 1 Pedro 2,15 diz assim: e a vontade de Deus que, fazendo o bem, fazais emudecer a ignorância dos homens insensatos. E o homem insensato é aquele que não está no seu juízo perfeito. Testemunhe do Senhor. Você é um discípulo de Cristo, bato nessa tecla. Então, como discípulo de Cristo, caminhe conforme aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Não tente fazer algo contrário àquilo que você tem aprendido. Porque a partir do momento que você está fazendo algo contrário àquilo que você tem aprendido, é porque você não quer obedecer a Deus. Se você não quer obedecer a Deus, então você não está agindo como discípulo e muito menos como filho de Deus. Se a palavra nos orienta a fazermos justamente aquilo que Ele quer que façamos, obedecer. Você está fraco na fé, então tome essa vitamina para a tua vida. Quais são as vitaminas? Vitamina O, B e C. Obedeça a Deus e você será feliz. Não sou eu que estou te dizendo, a palavra de Deus. Se firme na presença do Senhor, busque constantemente. Você está travando guerra, glória a Deus, porque o Senhor é contigo. Ele é que Ele que vai te usar, Ele que vai te capacitar.
atravessar todas essas barreiras, mas para isso você tem que saber frear sua língua. Para isso você tem que repudiar o mal, repudiar a mentira, testemunhar do Senhor. E o texto que nós lemos, aqui em 1 Pedro, nos ensina também, que é o quarto e último ponto, já estou finalizando. Irmãos, não é porque eu estou finalizando que você vai levantar do banco, não, tá? Deixa eu terminar. Eu falo isso porque quando eu tenho visto os pregadores, já estou finalizando. Quando eu vejo o pregador fechou a boca, já tem ruim no banheiro, tem ruim de tomar água, calma. Você vai tomar bastante água, depois você fica à vontade para ir no banheiro. O discípulo de Cristo, ele tem que ter a paz que Deus deu para ele. Porque, irmãos, uma coisa eu tenho aprendido. Se você tem a paz de Deus na tua vida, você vai poder compartilhar. Tá? Você vai poder compartilhar, que é o quarto ponto, ter a paz de Deus. Os irmãos fizeram algum sinal aí. Não, terceiro ponto. Primeiro ponto. Terceiro ponto é repudiar o mal e praticar o bem. O quarto ponto é ter a paz de Deus na vida. Não sei se numeraram errado aqui. Não sei se talvez deve ter numerado errado aqui. Deixa eu voltar aqui. Quarto ponto é ter a paz de Deus. Se você me fizeram um sinal, eu fiquei, será que eu me perdi? Glória a Deus. Então, ter a paz de Deus. Por quê? Jesus ele diz: eu tenho-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Certo? Então você tem a paz de Deus na sua vida? Porque você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tiver, você não tem condições de dar aquilo que você não tem. O discípulo de Cristo tem a paz com o seu Senhor. A paz que nós temos em nossas vidas foi o Senhor que nos deu. A paz que Ele nos deu foi justamente para que venhamos compartilhar. Como é que um médico vai receitar um remédio se ele também não tiver saudável? Romanos 5, vamos lá para Romanos capítulo 5. Verso 1. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que eu acabei de falar, compartilhar. Então, assim, a paz que existe em nós, através do Senhor Jesus, nós somos justificados nessa palavra. O que significa isso? Porque nós fomos regenerados, nós fomos restaurados, por isso nós somos justificados. Então, o Senhor, através da vida dele, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para que todos nós tivéssemos a paz que Ele derramou sobre nós. Pois pela fé tenhamos a paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. É dever do discípulo de Cristo viver em paz com todos os homens. Já pensou o pastor Henrique? Eu vou visitar o pastor Henrique. Estou lá na porta do pastor Henrique. Meio-dia para comer aquela feijoada e um açaí. Pastor Henrique, aí o vizinho vem, abre a porta. Aquele vizinho, né, que não gosta de se incomodar de ninguém, mas de repente ele abriu a porta. Você vai falar com o pastor Henrique? Não. Esse homem aí é um causador de intriga. Fala mal de todo mundo. Eu não, pastor Henrique, não. Que é isso? Brincadeira, irmãos. Um exemplo que eu peguei a pessoa do pastor Henrique aqui. É um dever do discípulo de Cristo viver em paz com todos os homens.
Eu até testemunhei uma vez aqui, que eu tive intriga com um vizinho, mas hoje é um dos meus melhores vizinhos que eu tenho. Nós tivemos uma intriga lá, por um motivo lá, banal, sendo que ele foi o culpado, mas eu, como discípulo de Cristo, fui lá e pedi perdão para ele. Mas por que foi pedir perdão se ele estava errado? Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que dar um bom testemunho. Eu tenho que testemunhar do Senhor que eu sirvo. Fui lá pedir perdão para ele. E quando eu pedi perdão para ele, meus irmãos, aquele homem, ele não pensou 2 vezes, ele me deu um abraço. Poxa, Zé Carlos, isso não era para ter acontecido conosco, nós somos vizinhos. E hoje é um dos meus melhores vizinhos. Somos amigos. Somos amigos. É fácil? É guerra, meus irmãos. A pessoa, você saber que você não tem culpa no cartório, mas a palavra de Deus diz, vai lá e pede perdão, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Eu não tenho que amar somente aqueles meus irmãos em Cristo. É fácil eu amar vocês. É fácil. É difícil eu amar aquela pessoa que me persegue, aquela pessoa que me aborrece, aquela pessoa que me odeia só pelo fato de ser cristão. E a palavra de Deus, ela também diz o seguinte, irmãos, Romanos 12, 18: até onde for possível, o discípulo de Cristo deve viver em paz. Te esforça para viver em paz. O pacificador é filho de Deus. Bem-aventurado, Mateus 5,19, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque Jesus Cristo é o príncipe e doador da paz, assim devem ser os seus discípulos. Se você é discípulo de Cristo, você também deve compartilhar a paz que Ele derramou na tua vida. Isaías 9,6, o que é que diz lá? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Fale isso, amados, repita comigo. E o seu nome será conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Você é discípulo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, já foi dito aqui, não vou a dor como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Neste mundo, meus amados, nós vamos passar por lutas, vamos passar por tribulações, perdas, dores, perseguições, mas a palavra do nosso Deus, o Senhor da nossa vida, das nossas vidas, diz: nem se atemorize, nem se atemorize. Vamos ter angústias, né? Como eu disse agora, ontem eu orando outra tarde, passando por luta, estava lá no meu trabalho, mas glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Me encheu o peito de chama, né? E eu comecei a ter naquele momento, né? uma ira santa, porque eu me irei contra o inimigo da minha vida. Eu disse: Senhor, eis-me aqui. Amados, nós vamos ter lutas, mas nós, como discípulos de Cristo, devemos dar um bom testemunho diante do mundo onde vivemos, diante do exposto, a nosso dever, amados, pormos em prática esses elementos que foi citado aqui, né, de vivermos bem diante do nosso Deus, em comunhão com o nosso Deus, porque assim, amados, agradamos. Primeiramente devemos agradar ao Senhor, glorificamos o seu santo nome, porque estaremos construindo a nossa própria felicidade. Se nós vivemos bem diante do Senhor, nós vamos estar construindo a nossa própria felicidade. E em terceiro e último lugar, porque faremos também a felicidade de outros que não conhecem o Deus que nós servimos.
E que essa verdade ela fique gravada no seu coração. E que você não seja somente um ouvinte, mas procure colocar em prática aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Porque Deus ele não quer que nós sejamos religiosos. Religioso é que ouve e continua na mesma. Religioso é aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Mas nós somos discípulos de Cristo. O discípulo de Cristo ele se esforça em praticar aquilo que o seu Senhor quer que ele faça. Que essa palavra abençoe a todos em nome de Jesus.